Estamos iniciando mais um diálogo hoje, recebendo um psicólogo e um assunto extremamente gostoso e preocupante ao mesmo tempo. Lucas Franco Freire. Muito obrigado, viu, Lucas, por falar conosco e falar também, né, sobre como vai ser 2023 e como devemos agir em 2023. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vai ser um papo muito gostoso, maravilhoso. Contem comigo. Bom, você é um cara que, nas suas palestras, etc., você já impactou aí mais de 100 mil pessoas. Você já levou mensagens muito positivas, até de otimismo para as pessoas, né? E Sim. nós vamos falar do playfulness, e que não é uma brincadeira, playfulness. Exatamente. Eu acho que responde muito a uma questão, né, do que nós fazemos quando a gente resolve o nosso problema de sobrevivência. O que a gente faz da nossa vida quando aqueles recursos básicos já foram supridos? Como é que a gente explora as possibilidades? Como é que a gente constrói resiliência? Como é que a gente se conecta com a nossa essência? Essa vai ser a provocação de hoje. Ah, que bom! Agora, claro que resiliência, claro que vem aí o 2023, 2022, 2021, 2020, anos dificílimos. A gente falou sim em pandemia, que o mundo não está acostumado, a gente falou em desemprego, a gente falou em home office, a gente falou em morte e eleições, mais Sim. recentemente uma perda de Copa do Mundo. Quer dizer, frustração é o que não faltou nesses 3 últimos anos. Como sobreviver em 2023? Que maravilha! Apesar de tantas adversidades, ainda estamos aqui podendo falar sobre isso. Eu acho que aí a gente tem que resgatar os nossos primeiros estudos acerca do que é ser resiliente. Ser resiliente é ter uma capacidade de enfrentar e transgredir as adversidades. E se tem uma coisa que a vida nos traz é a adversidade. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que a resiliência ela pode e deve ser nutrida. Nós podemos nutrir resiliência com uma série de hábitos e comportamentos. A única certeza que nós temos nessa vida é a mudança, e ela virá e está vindo cada vez mais acelerada, cada vez mais forte, cada vez mais impactante. Passamos por um momento realmente muito obscuro das nossas vidas sociais, mas eles também nos convidam a oportunidades de redesenho, reinvenção, reconexão pessoal. Eu acho que até as horas mais escuras têm apenas 60 minutos, como diria a frase impactante, né? Então a gente pode e deve sim resgatar forças para transgredir a tudo isso. Bom, o seu livro, eu vou colocando na tela a capa do livro, né, para a gente poder abordá-lo. 2022 a gente encerra com menos desemprego, pessoas que se viraram de alguma forma dentro das dificuldades que aconteceram, mas uma frase que você prega é que o trabalho não pode ser sofrimento. É isso que eu queria que Sim. você falasse. Olha, a gente tem uma construção que é histórica e é cultural, que associou a ideia de trabalho e sofrer. O trabalho como algo que necessariamente precisa estar te levando a uma exaustão psicológica, uma exaustão física. Veja, o cansaço, o desgaste é natural de qualquer empreendimento humano, mas existem cargas de estresse que nós colocamos no trabalho que não necessariamente deveriam estar ali. Isso é uma construção cultural. A gente, inclusive, usa expressões que dão ainda mais vazão a isso, do tipo, olha, acabou a hora de brincar, é hora de trabalhar. Coisas do tipo, o contrário de brincar não é trabalhar, o contrário de brincar é deprimir. Se você não está com leveza na sua vida, você está colocando cargas de esforço que não precisariam estar ali. Então a minha ideia, e é algo que se a gente ficar bem atento aos sinais, a gente vai perceber, é de quebrar essa relação que está intrinsecamente construída na nossa história, de que trabalho necessariamente precisa nos levar a sofrimento. É claro, é cansativo, é desgastante, mas pode ser leve, pode ter um ambiente mais saudável. A gente pode produzir com bem-estar. E eu acho que isso é que se tornou uma urgência para todos nós, principalmente depois da pandemia. Eu, há pouco tempo, entrevistei uma publicitária, Marília de Castro,
e que acabou de escrever um livro também. Meu Chefe é um Pesadelo. É o livro que ela escreveu. Bom, Sim. aí eu vou transportar isso para você. Quer dizer, a gente quer ser Aham. feliz, a gente quer trabalhar bem-humorado, mas meu chefe é um Sim. pesadelo, Lucas. A gente tem que entender o porquê que isso ocorre e com tanta frequência. Na verdade, existe um histórico também de associarmos a ideia de produtividade a uma relação coercitiva e de medo. Então, meu chefe é um pesadelo. E o que é que eu faço do pesadelo? Eu fujo, eu me defendo, eu luto. São todas reações de luta ou fuga geradas por cargas de estresse excessiva que não precisariam estar ali. O medo, como mecanismo de gestão, foi usado historicamente muitas vezes para fazer com que as pessoas se comportem. Quando alguém bate no seu ombro e fala, olha, trabalhe, porque tem muita gente querendo o seu lugar, é uma representação disso. Olha, trabalhe, viu, porque senão sua vida vai ficar muito ruim. Olha, acho bom você trabalhar direito. A gente tem uma série de expressões e formas de gerir que precisam ficar no passado. Agora a gente precisa olhar para uma relação de trabalho em que quem precisa do trabalhador é a organização, quem precisa do liderado é o líder. Então a gente precisa entender que a balança é diferente e que para isso a gente precisa cuidar mais das pessoas. É claro que isso não vai ser um estalar de dedos, não é mágico, ainda mais como você trouxe muito bem, fruto de um abismo social que a gente vive, faz com que muitos empreendedores ainda achem que esse é o melhor modelo. Olha, se eu subjugar, se eu diminuir o outro, eu vou ter resultados melhores. Não é assim. A gente pode construir uma relação de trabalho produtiva, que gere bem-estar e que seja próspera, tanto para o empreendedor, para o empresário, para o líder, como para a pessoa que vai ser impactada. Isso é algo que a gente precisa fazer enquanto pacto social. Afinal, nossa vida é curta demais para a gente estar subjugado para um líder como esse, monstruoso ou um pesadelo real, né? Eu confesso, a primeira vez que eu fui na Disney, Uhum, e tinha um diretor que a gente conhecia lá na Disney World, e ele foi nos receber na frente, na entrada do parque, e ele de terno, entramos, e quando chegamos no carrossel, carrossel é aquele uhum. brinquedinho super inofensivo, super. Ele virou e falou assim: bom, vamos entrar no carrossel todo mundo. Ele de terno, a gente bermuda, etc. Tal. Sentamos no carrossel e começamos a girar. Acabou, eu virei e falei assim: nossa, meu Deus do céu, eu queria montanha-russa, eu queria etc. e tal. Aí ele parou-nos, ele falou: ó, eu estou indo embora trabalhar, mas eu fiz questão de começar essa jornada para que Uhum, vocês se soltassem, para que vocês se desamarrassem, para que vocês ficassem livres de uhum, tudo o que é estresse, de tudo o que é nervoso, passado, o que não é para estar aqui agora. Por isso eu pedi para todo mundo sentar no carrossel. Então, uhum. daqui para frente, respirem, vocês vão se divertir. Eu usei essa analogia, que é verdadeira, para Sim. perguntar: é possível se divertir no trabalho? Olha, é possível, não só é possível, como deveria ser um direito universal. Eu acho que essa sua história ela é muito interessante porque ela realmente está muito conectada a tudo que eu venho trazendo e provocando líderes, organizações e pessoas. Agora ela depende de duas vias. Uma via é a organização construir ambiência, construir relações que promovam e aceitem isso como algo tranquilo e legal e também um protagonismo das pessoas de buscar isso dentro das suas jornadas. Trabalhar não deveria ser só sofrer. Vai ser cansativo, vai ser algo desgastante. O aspecto divertido é interessante você trazer isso, porque eu estou aqui na minha frente com um livro do Henry Ford chamado Minha Vida, Minha Obra, em que ele traz uma expressão completamente contrária a essa. Ele fala o seguinte: olha, a hora de trabalhar é de trabalhar, a hora de se divertir é se divertir, jamais deveríamos misturar uma coisa com a outra. Agora a gente tem que entender que essa era do Henry Ford ficou para trás. Agora nós vivemos uma possibilidade de uma nova era. A gente entende que pessoas produzem mais quando ela tem o estresse produtivo e não o estresse crônico. Então, se eu coloco cargas de estresse que não
não são só ligadas à performance, eu estou criando um terreno propício ao estresse crônico, que vai ser a porta de entrada para uma série de adoecimentos, como transtorno de ansiedade, depressão e por aí vai, o que a gente já via antes da pandemia, com um alto índice dentro das organizações, muitas vezes por não dar esse espaço, o espaço à leveza, o espaço a gente produzir com leveza. Esse é uma necessidade geral, coletiva, e um direito de todos. Coitado do Henry Ford, se ele ouvisse falar em ESG, em governança corporativa, aí, pelo amor de Deus, o Henry Ford. Mas na sua obra, você fala em constante mudanças no ambiente corporativo, e você traz ferramentas para transformar a maneira como o trabalho é encarado. Sim. Uma coisa interessante para a gente prestar muita atenção é que nenhuma organização vai sobreviver em um ambiente tão incerto, inconstante, se ela não construir uma possibilidade das pessoas darem soluções, se ela não tiver uma escuta, ou se as pessoas não se sentirem aí empoderadas, com segurança psicológica, para poder falar, para poder questionar o status quo. Então, se a gente não construir uma série de modelos de gestão, ferramentas, técnicas, para ajudar tanto as organizações ou as pessoas para se empoderarem desse processo, as organizações vão ficando para trás por falta de ideias. Imaginar, nutrir a imaginação, construir um pouco do que o mundo corporativo às vezes tem dificuldade de lidar, que é com aquele pensamento divergente. Construímos muita história e é muito importante com a convergência, com a disciplina operacional, com a repetição dos processos. Agora a gente pode e precisa nutrir um pouquinho mais as organizações e as pessoas do pensamento divergente. E isso está no que eu chamo de play da vida, a exploração dos talentos, a exploração das possibilidades, muitas vezes alimentar a criatividade, que é instrumento da resiliência. E nós estamos falando, o que eu queria falar agora, Lucas, dá a dica, o que é que a pessoa tem que fazer. Ela não leu o seu livro, nosso telespectador não leu o seu livro. Para ser feliz no trabalho, o que ele precisa? Além da resiliência que a gente já falou. Olha, sem dúvida, eu acho que o primeiro passo, eu acho que é se ouvir, é olhar para dentro e conectar essa essência, dar um pouco mais de voz à sua criança interior. Em todo o trabalho tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Eu uso muito a teoria de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é a teoria do flow, é um dos pilares do meu livro. A teoria do flow fala sobre aquelas experiências ótimas da vida. E por mais que a gente ache que não, o trabalho seria o lugar onde a gente mais poderia ter as experiências ótimas. Então tentar se conectar com isso. Qual é o seu play? O que te traz leveza dentro do trabalho? Aquela atividade que te dá um pouquinho mais de prazer e se conectar a ela. Ser protagonista nessa jornada. Você também fala muito em burnout, fala em estresse, fala em depressão, ansiedade, e que, de alguma forma, causam exaustão na gente, né? Até aquela infelicidade, aquela quase impossibilidade de ser feliz no trabalho. Mas o acordar de mau humor dificilmente vai fazer você ter um dia de trabalho positivo, né? Veja, pessoas que são sérias demais, o cérebro se contrai, elas não conseguem buscar soluções. É claro que tem pessoas que são, o motor vai ligando ao longo do dia, né? Às vezes tem algumas pessoas que eu converso que são assim, né? Acordam um pouquinho mal-humoradas e ao longo do dia vão se conectando com essa leveza da vida. Você sabe como é que chama isso? Como? Isso aí é um Fordinho 29. Demora para pegar, mas quando pega, ele vai embora. É isso aí. Um convite que eu faço para todas essas pessoas, vou até usar uma frase para isso, que eu acho muito bonita, que é o seguinte: a vida não vai perecer por falta de maravilhas, mas vai perecer por falta de quem se maravilhe. Mesmo que você esteja num dia mais duro, mais difícil, aproveite a jornada, abra a janela, se conecte com um pouco com a luz do dia, se maravilhe com pequenas coisas, não deixe a sua rotina transformar tudo em paisagem, aquela paisagem que você não está ali nem
nem sequer prestando atenção. Viva mais o presente. Explorar o seu play é um pouco disso. É você olhar um pouquinho para a sua rotina com um olhar diferente, se conectar com aquela estranheza que a criança faz muito bem quando algo novo aparece no ambiente. Eu acho que esse é um convite até para aqueles que acordam um pouco mal-humorados. Tenha certeza, o dia vai trazer algum presente para você se você estiver aberto e atento a isso. Eu tenho dezenas de ideias, de coisas que a pessoa pode chegar e falar assim, pô, mas como é que eu vou trabalhar feliz se meu chefe é um pesadelo, falamos daqui a pouco, meu vizinho de bancada é um mal-humorado, o meu vizinho ali da frente tirou o sapato e está com chulé desgraçado aqui dentro da sala, a água eu tenho que beber, está no andar de baixo, o café só é servido frio depois das 11 horas da manhã, quer dizer, tem milhares de desculpas para a pessoa ser infeliz no trabalho, né? Uhum. Agora, fazer do limão a limonada. Esse é Sim. antigo, é velho, mas é dessas coisas que você tem que pegar para sorrir, para poder ser feliz. Perfeito. No limão da limonada, eu resgato um grupo de filósofos bem antigos que são os estoicos. E eu chamo isso de resiliência estoica. Controle aquilo que você pode controlar, alcance aquilo que você pode alcançar. Tem um filósofo estoico que era Epicteto. Ele tinha dificuldade de andar, ele era escravo, mas ele era livre no pensamento. Então as adversidades elas vão sempre estar aí na vida. Muitas vezes a gente olhar para aquilo que a gente pode exercer alguma influência, algum controle, ter algum comportamento positivo sobre isso, é algo que vai fazer uma extrema diferença em nossa vida. E aí, você falou de uma frase antiga, eu resgato bem antigos os estoicos, eles nos ensinaram a controlar aquilo que a gente pode controlar. E essa é uma baita dica de resiliência também. Me explica a teoria do flow. A teoria do flow é uma teoria de um psicólogo húngaro, é uma descoberta muito interessante de um estado de consciência, quando o que a gente sente, o que a gente faz e o que a gente pensa entram em convergência. São aquelas experiências na vida que a gente não vê o tempo passar, que a gente olha o relógio e fala, meu Deus, já passou tudo isso. Essas experiências ótimas são conhecidas como experiências de flow e elas têm um alto poder de relação ao nosso bem-estar geral. Quando a gente vive mais esses picos de experiência, as pessoas tendem a relatar mais felicidade, mais bem-estar. Se conectar com o seu flow é viver essas experiências que precisariam ter um objetivo claro, feedback imediato, uma possibilidade da gente se desafiar quando a gente estiver fazendo alguma atividade. Algumas dicas aí que eu posso dar para a gente se conectar com o flow é tirar um pouquinho os ruídos que a vida traz. A gente leva vidas muito ruidosas, muitas interrupções. O flow é uma concentração, é um estado em que a nossa ação e atenção andam juntas. Todo mundo já viveu esse estado. E se você se conectar mais com isso no trabalho, com certeza você pode ter mais bem-estar. Você tem uma metodologia que você ancorou em 4 bases para que você arrume uma vida mais leve e criativa, mesmo num cenário de pressão e exigência. Perfeito. Eu chamo isso de playfulness, a plenitude do play. A palavra play, ela significa várias coisas, brincar, atuar, jogar. E eu ancoro essa ideia em 4 pilares. O primeiro pilar é a atenção criativa. A atenção criativa é o espaço entre o que eu quero mudar o mundo, o meu desejo e as adversidades, os problemas. A gente precisa, às vezes, se dar tempo para ouvir a voz interior. E essa tensão, esse desejo de mudar o mundo, ele vai emergir. O segundo pilar, a gente já falou aqui, a teoria do flow. O terceiro, a resiliência dos estoicos, que é controle aquilo que você pode controlar. O quarto pilar é a ludicidade, abrace o seu lúdico. E aí vem aquilo que a gente falou lá no início. Não é só o brincar. O que é lúdico para mim não é para você. A minha esposa gosta de cinema francês. Eu gosto de filme que tem explosão. O que é o seu lúdico? Abrace o seu lúdico, a sua leveza, aquilo que te conecta. Um cirurgião pode viver a sua ludicidade lá no auge de uma cirurgia. Cada um de nós tem aquilo que nos conecta a essa leveza. Você fala na coisa lúdica, né? Mas também nós falamos, o tema de tudo, que é a brincadeira, né? No que eu consegui entender,
é ser mais leve, né? É Sim. você poder não levar tudo na pior, não levar tudo a mal, não perdoar, ver a pessoa que não está bem. Esse Uhum. estado de espírito lúdico, capaz de ser leve e de brincar, você tem que estar em paz com você também, né? Uhum. Sem dúvida. E eu acho que também a gente precisa quebrar essa ideia de que o brincar é apenas algo da infância. O adulto brinca, o adulto também precisa da leveza. O brincar é um ato transcendental, nem é só da nossa espécie. Animais também brincam, animais também apertam o play. A diferença é que a gente se coloca nas nossas vidas, no adultecimento, cargas tão grandes de estresse que a gente pode obscurecer essa conexão. Brincar é se conectar com a nossa leveza, e todos nós fazemos isso. E que tal se a gente pudesse fazer um pouco mais isso no lugar em que a gente passa mais tempo, que é no trabalho? Então esse é um convite importante, é a gente se conectar com a nossa leveza. E isso não é só da infância, e também não é diferente de ser sério. Você pode ser muito sério e muito produtivo e ter muita leveza nessa jornada. E tem muito, muito, muito a ver com a criatividade, né? Porque você fala isso, você defende isso, né? Mas as pessoas parece que evitam criar boas situações. Quer dizer, criar boas situações de boas situações é fácil. É só você dar risada e abraçar e comer o doce. Aí tá muito Aham, fácil, te entregou na mão. Agora, aham. você ter criatividade para pegar as más situações e dar a volta por cima, talvez seja esse o grande segredo. Total. Eu costumo brincar que as pessoas mais criativas que eu conheço são os engenheiros. Eles eram as crianças que desmontavam as coisas para ver como é dentro, eram aquelas crianças que faziam as maiores peripécias. Só que ao longo desse processo de adultecimento, muitos deles esquecem de se conectar com essa criança anterior. E veja, a criatividade é instrumento da resiliência. A resiliência é o enfrentamento à adversidade. E como é que eu enfrento a adversidade se não é resolvendo problemas? Todos somos criativos, mas para isso a gente precisa nutrir constantemente essa competência que é o grande diferencial humano, né? Nós estamos indo para o final do programa. Eu não vejo uma solução para a pessoa não só trabalhar, porque se você sai de casa brigado com a família e vai para o trabalho, se você sai do trabalho mal-humorado levando isso para casa, é difícil você conseguir Sim. essa ludicidade, essa alegria, esse bem-estar, né, Uhum. social que você fala. Sim, sim. Se eu puder perguntar para você, criatividade, leveza, sorriso. O sorriso Uhum. é importante para atingir isso? Total. O humor é uma das estratégias humanas para lidar com as adversidades. Se a gente for conversar com os humoristas, a gente vai ver que o riso é o bug do cérebro. Quando o cérebro da gente entra num estado de confusão, ele ri. É como se a gente estivesse tentando buscar soluções para os problemas que a gente está enfrentando. Então, todo esse caldeirão que você falou está corretíssimo, transcende ao trabalho, é para a vida, não é só para um aspecto da vida. A provocação do trabalho é porque ele ocupa muito tempo da gente. E que tal se esse tempo for um pouco diferente, né? Mas então eu vou deixar aqui para o telespectador, não precisa dar risada no velório, mas você pode dar risada mesmo sem ter ouvido uma piada. Talvez seja Uhum. essa uma ideia de você transmitir um pouco da sua felicidade. Lucas, muito obrigado, querido, pela gentileza e pela aula de conviver bem, de viver bem e de positivismo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, que a gente possa convidar mais pessoas a apertar o play da vida. Lembrem-se, o contrário de brincar não é trabalhar, o contrário de brincar é deprimir. Quem quiser saber mais, se conectar comigo, entra lá no Instagram, @lucasfrancofreire, e conhece o meu livro, Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. Brigadão, viu? Um abraço, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Até lá.